Olá, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo. Estamos aqui mais uma oportunidade com o programa A Luz da Palavra. Este que é um programa da Igreja Batista Getsemane em parceria com a Rádio Tríade, aqui do Guarujá. É uma satisfação muito grande podermos ser esse instrumento de bênção para a sua vida, para a sua família, seus amigos. E nosso desejo é trazer a palavra de Deus de uma maneira clara, objetiva e que traga edificação também para a sua vida. Você deve estar acompanhando aí também, já na abertura, os nossos canais de contato, telefone, o site, enfim, maneiras que você tem de também fazer o seu pedido de oração, de colocar aí seus questionamentos para tirar suas dúvidas assim que possível. Se não nessa oportunidade, mas na próxima ocasião, podermos aqui dividir aquilo que também pode ser a dúvida de outros tantos, mas sempre buscando a palavra de Deus como a instrução para a nossa vida. Nós temos vivido dias bastante complicados, E há mais de um ano o mundo vive essa tensão que especialmente os ucranianos e russos, num conflito de guerra. Há quase 10 dias temos encarado também este conflito entre a nação de Israel e este grupo terrorista, Hamas, entre outras ramificações que existem também no mundo islâmico, como o Hezbollah, que também já tem intentado contra vidas israelitas, judeus, não só ali no Oriente Médio, mas mundo afora. E certamente essas situações trazem algumas reflexões ao nosso coração e olhar também para a dinâmica da vida em que nós estamos encarando pode ser um desafio bastante assustador, extremamente perigoso e que gera ansiedade, inquietações, diversos questionamentos. Talvez você não tenha tantos estes, mas talvez você conheça pessoas que estejam passando por desalento, por falta de esperança. Eu quero compartilhar com você uma reflexão nessa ocasião e apontando para a única esperança e a real esperança que nós temos, que chama-se Jesus Cristo. A palavra de Deus nos relata na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, verso 1 e 2, o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Interessante, especialmente, eu quero destacar aqui o que Paulo abordou e levou essa mensagem para aquele jovem pastor da igreja de Éfeso, Timóteo. Quando ele, no verso 1, finalzinho, ele diz: Cristo Jesus, nossa esperança. Ele não descreveu como a esperança dele, um aspecto singular, individual. Não, ele trouxe na perspectiva geral. Era a esperança de Paulo, como de Timóteo, e de todos os cristãos que pudessem estar ali em Éfeso ou em outras regiões. Se nós continuarmos refletindo sobre as dificuldades que nós temos para uma vida tranquila e saudável, especialmente neste mundo que estamos atualmente, parece que é um tanto distante a realidade que Paulo está escrevendo aqui, mas o primeiro século da era cristã também tinha os seus desafios. Não é a questão da modernidade em si, termos ou não internet, recursos tecnológicos melhores, mas os desafios para a humanidade vão além das questões materiais e podem estar muito mais ligadas à mente e ao coração
e é uma vida que principalmente destituída da presença de Deus. Como eu já disse, né? Nós temos as guerras, nós temos problemas com líderes inescrupulosos ao redor do mundo, ditadores, e mesmo aqueles que pregam sobre a democracia, na verdade, o discurso, né, e especialmente no nosso país, autoridades na área judiciária, política, pensadores, pessoas que lidam na área da comunicação, pregam e rezam tanto esses princípios democráticos, né? Mas, na verdade, estão maculados com autoritarismo, também o seu legalismo, insurgindo contra a palavra de Deus e aqueles que professam a fé no Deus verdadeiro, como eu e você. Como é que nós podemos ter esperança numa sociedade como essa, em que valores são invertidos, o que era certo antigamente hoje é errado, e o que é errado hoje, antigamente, parecia que era mais certo, enfim, acaba ficando um período tão confuso. Mas olhar para a palavra de Deus me traz o verdadeiro sentido de esperança e de saber que nosso futuro está reservado nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia nos fala em vários momentos sobre a perspectiva do homem de Deus, da mulher de Deus, daqueles que aguardavam na promessa da palavra de Deus, no cumprimento das suas promessas, a esperança. E aquilo poderia trazer a quietude que as almas precisavam. Nesse contexto em especial, certamente essa palavra de Paulo a Timóteo trouxe também alento a ele. Os desafios que Timóteo tinha ali como um jovem pastor, alguns entendem que talvez ele pastoreou ali a igreja em Éfeso por cerca de 10 anos ou mais, mas por ser jovem, ter que lidar com pessoas com faixas etárias diferenciadas, estar também num ambiente, né, com seus desafios, com conflitos, com a sociedade greco-romana, com o judaísmo impondo também a força dos seus pensamentos e crenças, os próprios gentios com suas crendices e seus misticismos. Onde é que Timóteo poderia encontrar o alicerce? Nessa carta em que Paulo também chama atenção para que Timóteo pudesse estar fortalecido na fé em Cristo Jesus. A primeira, a segunda carta. E nós vamos ver que entender por que Jesus Cristo é a nossa esperança. Em primeiro lugar, porque Ele é o próprio Deus. Em diversas ocasiões no ministério de Cristo, e você pode observar isso lendo nos evangelhos, seja de João, Mateus, os ensinos dele, por exemplo, no Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças, traçando ali características dos cidadãos do reino dos céus, entendendo a sua indignidade diante de Deus e ao mesmo tempo confiando na graça restauradora, no perdão que Ele, o Cristo, o Messias, estava oferecendo e oferece a nós nesses dias também. Traçando aquele perfil, não para que alguém pudesse alcançar a salvação, mas característica de pessoas que já eram salvas. E o seu ministério foi de atenção especial àqueles 12, inclusive a Judas. Era o filho da perdição, mas estava ali até o momento oportuno em que ele se vende ali por 30 moedas para atrair Jesus. Momentos antes de ser entregue aos seus opositores, ser influenciado diretamente Judas por Satanás. E para este fim ele veio. E isso Jesus disse claramente a ele. Mas isso fez parte do ministério de Jesus. Mas tanto quanto o seu nascimento virginal, descrito em Lucas capítulo 1, o seu ministério terreno, quando ele ali já com aproximadamente 30 anos separa os primeiros discípulos, antes de convocar os primeiros discípulos,
O Espírito Santo o leva para ser tentado pelo diabo no deserto. Depois dá início a um período de quase 3 anos de ensinamento a aqueles homens, mulheres que o acompanharam também, outros tantos. No seu nascimento, no seu ministério, na sua morte e também na sua ressurreição. E a palavra depois dos apóstolos nas cartas, seja de Paulo, de Pedro, seja a carta aos Hebreus, as cartas de João, nós vamos encontrar palavras que nos apontam para Jesus como o caminho para a salvação, para a vida eterna. A esperança é Jesus. Continua sendo Jesus. Se você esperar em pessoas, certamente você vai se decepcionar. Se alguém esperar em você ou em mim, também se decepcionarão. Se alguém esperar que uma mudança de governo vai trazer melhorias, nós vamos também fracassar. E até mesmo em líderes e igrejas, nós vamos fracassar, porque são compostos de pessoas que também são falhas, como eu e você. Mas quando esperamos na promessa bendita da volta de Cristo, na ressurreição para a vida eterna, a perspectiva é outra. Porque nós vamos lembrar que Jesus veio para salvar. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, quando fez essa declaração para Nicodemos, ele deixou claro também no verso 17 em diante que ele não veio para condenar, mas para salvar. Porque o mundo já está num estado de condenação, espiritualmente falando. Jesus é a nossa esperança, porque Ele é Deus, porque Ele veio para nos salvar. Ele mesmo disse que viria, e na sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, Ele também santificar a vida dos seus discípulos. E no futuro, quando Ele buscar o seu povo, Ele vai nos dar novos corpos. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala do corpo da ressurreição, um novo corpo, uma nova dimensão, não essa dimensão sujeita à morte como o meu corpo, o seu. Eu tenho que usar óculos hoje em dia, porque eu tenho astigmatismo, eu tenho pressão alta, talvez você tenha, eu tenho problemas na minha coluna vertebral, eu tenho situações e consequências físicas que limitam minha saúde, e isso também nos afeta, e talvez você também, muitas vezes psicologicamente, emocionalmente. Mas quando nós recebermos um novo corpo, essa nova dimensão de vida eterna, todas essas coisas passarão. A Bíblia diz em Apocalipse que não haverá mais morte, dor, sofrimento, porque as coisas velhas passaram, e em Cristo tudo se faz novo. Então nós temos razões claras para continuar depositando em Jesus Cristo a esperança que Paulo estava descrevendo para Timóteo. É interessante que nós vamos olhar para a definição que talvez você encontre aí em algum dicionário sobre o que é esperança, é acreditar num futuro melhor, mas que os dicionários e talvez alguns manuais não definam claramente como nós podemos acreditar num futuro melhor quando eu vejo o presente tão destituído de amor, tão permeado com ódio, com divisões, com contendas, com pessoas vivendo cada vez mais isoladas, às vezes estão no meio de uma multidão, mas na verdade seu pensamento está longe, pode estar dentro de uma igreja, de um templo de uma igreja, mas na verdade seu coração está longe de Deus, do Deus da igreja. Talvez não está conseguindo ouvir nem discernir o que está sendo dito. E isso se torna um vazio maior do que o céu é distante da terra. Quando eu olho, por exemplo, para os Salmos, nós vamos encontrar descrições fabulosas e que de fato trazem
segurança à nossa alma. O salmista, seja ele Davi ou outros escritores, nos deixaram legados muito importantes. Por exemplo, o Salmo de número 20, ele nos traz aqui, um salmo que foi escrito também por Davi, no seu versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Nós vamos encontrar no Salmo 42, outra descrição muito importante que também nos traz alegria, nos traz segurança, nos traz conforto. Quando no Salmo 42, iniciando o segundo livro da literatura dos Salmos, também os filhos de Corá escrevem sobre esse anseio por Deus. E no verso 5 do Salmo 42 está escrito: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Nós vamos encontrar ainda lá à frente o Salmo de número 130, o Salmo de número 146, as descrições também de segurança, de paz, de esperança. O Salmo 130, versos 5 ao 7 diz: Espera no Senhor, minha alma, e espera em sua palavra. Eu espero. Espero pelo Senhor, mais do que os guardas pelo amanhecer. Sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. Ó Israel, coloca a esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel e nele há plena redenção. E como eu disse, o Salmo 146, também versos 5 e 6, nos falam sobre essa esperança firmada em Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e guarda a verdade para sempre. Interessante que nós observamos nessas declarações, e nós poderíamos ainda usar exemplos como Paulo escreveu a Timóteo ainda, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 17, carta aos Hebreus. Nós vamos encontrar as palavras também que nos trazem essa mesma perspectiva de segurança, de esperança, de paz. Está atrelado sempre à busca por Deus, pela presença do Senhor, a descansar na sua poderosa provisão e apegando-se também às promessas da sua palavra. Quando Paulo ainda lá na primeira carta, nas exortações finais a Timóteo, ele, orientando aquele jovem pastor, no capítulo 6, verso 17, escreveu: Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Mas aonde deveriam colocar sua esperança? Está escrito: mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Você tem posto sua esperança em alguma coisa material? Você tem colocado a sua esperança em algum objetivo pessoal? Você tem como determinar quantos dias eu e você vamos viver? Nós temos como determinar quanto tempo vamos viver sobre essa terra ainda? Davi, no Salmo 31, verso 15, descreveu claramente que o seu futuro estava nas mãos do Senhor. Porque Deus nos deu a vida. Ele continua também sustentando a vida. Mas a vida plena é uma vida eterna que está firmada em Cristo Jesus e através dele. E Jesus disse isso nas suas orientações e mandamentos finais aos seus discípulos. Pastor, onde é que está escrito isso? Quando, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o caminho para Deus é Cristo Jesus. O caminho para a vida eterna
para uma vida plena é Jesus. E a segurança que nós temos não pode estar pautada em questões materiais, organizacionais, um contexto de vida social, um status de vida. Como Paulo escreveu também para Timóteo, fala, olha, fale para os ricos, mas não apenas falar, ordena aos ricos, que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, porque assim como elas podem vir, elas podem acabar rapidamente. O que nós estamos vendo ali no Oriente Médio nos mostra claramente quantas pessoas ali formadas, estudadas, quantas pessoas com suas casas no momento, pessoas que perderam suas vidas de uma maneira tão violenta, abrupta, tão covarde. E há muitos desses que estão guerreando, estão dizendo que estão fazendo algo em nome de Deus, ou de um Deus que eles acreditam que existe. Mas que Deus é este que gera ódio e leva como objetivo de vida ao coração de um grupo de milhares, não sabemos se são milhões ou centenas de milhares, mas o ódio para exterminar um outro povo, e tem isso como objetivo de vida? Isso mostra, queridos, que na verdade, vidas destituídas plenamente da vida de Deus. Mas eu e você podemos, neste momento, louvar a Deus por Jesus Cristo ser a nossa esperança. A real, a única esperança que nos conduz a uma vida de satisfação e de verdadeira alegria. Pense nisso. Reflita mais nessa verdade. Que Deus te abençoe, que Deus guarde o teu coração, guarde a tua família. Eu vou convidar nosso irmão Jailson para estar orando por sua família, por sua vida, e que nós possamos nos alegrar por saber que, mesmo que os dias maus venham, e é inevitável que eles venham, lembre-se disso. A vida com Cristo Jesus não é uma vida só de realizações, de construções, de felicidade sem sofrimento. Não, nós temos que aprender que esse caminho também é um processo. Não que Deus queira que vivamos para sempre nisso. Não, não é verdade, porque a nova vida com Ele e a plenitude da vida está no céu, reservada onde o Pai e Ele prepararam. E o Espírito Santo tem guardado em nosso coração essa firme convicção. Mas nós já podemos desfrutar de alegria em meio à tristeza, de felicidade em meio às batalhas e dores, de paz em meio às guerras e às dúvidas e incertezas dessa vida, se estivermos firmados em Cristo Jesus. Quero orar agora e logo após nosso irmão Jailson também estará orando pela sua família, pela sua casa e de certa forma também pela humanidade que aspira a esses momentos tão tensos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de dividir a Tua palavra com meus irmãos e irmãs, com aqueles que ouvem neste momento, talvez aqui no Guarujá, em outros lugares, e que anseiam, ó Deus, ouvir a palavra de esperança. E a esperança, como diz a Tua palavra, é Jesus Cristo. Da mesma maneira que Paulo foi usado pelo Teu Santo Espírito para orientar aquele jovem pastor, a Tua palavra está aqui para nós, para que possamos olhar que a esperança de Paulo, assim como de Timóteo, deve ser a mesma nossa. A Ele e através dele é que vamos desfrutar das benditas virtudes também descritas a Timóteo, da graça, da misericórdia, da paz com Deus. Abençoa, Senhor, cada coração, continua nos guiando pelo caminho que agrada ao Senhor e que possamos encontrar paz, felicidade e equilíbrio para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. O nosso canal continua aí, com outras ministrações. Em breve estaremos aqui trazendo outra reflexão para a sua vida.
e que você possa deixar aí o seu pedido de oração. Se você não conseguir ter a resposta hoje, ou talvez alguma dúvida que você tenha, tá? Se você conhece alguém que precisa de uma oração, se é alguém que está passando por um momento de ansiedade, de aflição, talvez não consiga nem dormir direito, seja por que razão for, deixa seu pedido de oração aí. Nós traremos aqui para orar, estaremos como igreja, né? Nós somos da Igreja Batista Getsemane, aqui do Guarujá. Essa programação é uma parceria da Igreja Getsemane com a Rádio Web Tríade aqui do Guarujá. E é um prazer poder estar aqui como um instrumento de Deus para as suas vidas. Um grande abraço. Oremos com o nosso irmão Jailson e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Dá nossas congratulações aí para o pastor Alírio pelo excelente programa, como sempre, pautado na palavra. E uma coisa que eu tenho para dizer para você, ouvinte: tenha esperança, tenha fé, espere o tempo de Deus. Deus está no barco e Ele que guia o barco da sua vida. Então, leia mais a Bíblia, se aprofunde mais nos textos bíblicos, para que venham trazer ensinamentos para a sua vida. Uma oportunidade rica, a gente está aqui na Rádio Tríade, com esse programa A Luz da Palavra, que é uma parceria da nossa rádio aqui com a Igreja Batista Getsemane. Vamos orar então, pedir um clamor aí em oração pela minha família, por mim, pela minha vida, e orar também para que a palavra, né, seja levada para quem tem o coração endurecido, para que mais pessoas possam cada vez mais se aprofundar nas leituras, nas escrituras bíblicas, né, nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, e para que haja paz nesse mundo tão conturbado que a gente vive, em meio a guerras, conflitos e contendas. Oremos então, irmãos. Querido Pai Celestial, sou grato a Ti, meu Deus, por me dar dia a dia um fôlego novo de vida. Meu Deus, te agradeço também pela linda família que tenho, pela minha esposa e pelos meus filhos. Meu Deus, peço que olhe pelos nossos ouvintes da Rádio Web Tríade. Peço que leve a eles, meu Deus, calma, paz e refrigério para as suas almas, meu Deus. Tu sabes o que tem no coração de cada um deles. Peço que, de acordo com a Tua vontade, faça resplandecer no coração deles os desejos que eles têm tanto te pedido, meu Deus. Pedimos, meu Deus, que Tu olhes com misericórdia para a vida daqueles que estão fazendo esse pedido a Ti. Nossa família, nossos ouvintes e a nossa igreja. Senhor, também te pedimos pela nossa comunidade, para que haja compreensão, compaixão e empatia entre todos. Que a Tua presença seja sentida em nossas vidas e que possamos ser instrumentos da Tua paz e amor. Nesse momento, lembramos daqueles que estão em áreas de conflito, meu Deus, e que estão em guerra ao redor do mundo. Pedimos que a Tua mão protetora esteja sobre eles, que Tu tragas conforto aos aflitos e paz aos corações feridos. Que a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar aqueles que mais necessitam, e que Tua palavra seja uma fonte de esperança e reconciliação em meio ao caos. Senhor, rogamos para que o mundo se abra para receber a mensagem de Cristo. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa encher os corações daqueles que buscam respostas. Que haja compreensão mútua, tolerância e respeito entre as nações, para que as diferenças possam ser superadas em nome da paz. Nós te agradecemos, Senhor, por ouvir nossas orações. Pedimos que Tua vontade seja feita na terra, assim como no céu, e que possamos ser agentes da Tua paz e amor em todo o mundo,
que tanto necessita. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, oramos. Amém.